O peso da religiosidade e falta de graça. A religiosidade excessiva tem sido uma das razões pelas quais muitos crentes se afastaram da igreja, tanto no passado quanto nos dias atuais. Quando a fé se transforma em uma série de regras rígidas, rituais e normas, deixando de lado a graça e o relacionamento pessoal com Deus, a igreja perde sua essência transformadora e se torna um fardo pesado para aqueles que a seguem. A verdadeira fé cristã, como ensinado por Jesus, é baseada na graça e no amor incondicional, e não em um conjunto de regras legais que as pessoas devem seguir para agradar a Deus. No entanto, muitas vezes a religiosidade exagerada toma o lugar da simplicidade do Evangelho, levando muitos a se sentirem sobrecarregados e afastados. No passado, Jesus enfrentou diretamente a hipocrisia religiosa dos fariseus e escribas, que colocavam o peso das leis sobre as pessoas, mas não as ajudavam a viver de acordo com elas. Em Mateus 23:4, ele disse: amarram pesados fardos, difíceis de carregar, e os colocam nos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. A crítica de Jesus aos líderes religiosos da época revela como a religiosidade pode ser uma ferramenta de opressão quando não é acompanhada de compaixão e da graça de Deus. Jesus, ao contrário, ensinou que o seu jugo é suave e seu fardo é leve, e que ele veio para libertar as pessoas do peso do pecado e da religiosidade vazia. Nos tempos atuais, esse mesmo espírito de legalismo ainda está presente em muitas igrejas. Em algumas tradições, os crentes são pressionados a seguir regras externas rigorosas, como dress codes, restrições de comportamento e formas específicas de oração, como se fossem requisitos para agradar a Deus. Isso leva muitos a se afastarem, pois sentem que, por mais que se esforcem, nunca poderão cumprir essas expectativas. Além disso, há uma crescente crítica ao fato de que muitas igrejas modernas parecem mais preocupadas com a aparência externa de seus membros do que com a verdadeira transformação do coração. Um exemplo disso é a ênfase em pregações que tratam de como as pessoas devem agir ou se comportar em vez de um foco no amor de Deus e na graça redentora de Cristo. Muitos jovens relatam que se afastaram da igreja porque sentiam que estavam sendo julgados constantemente, mas nunca eram ensinados a ter um relacionamento pessoal com Deus. Para esses crentes, a igreja se tornou um lugar de imposição de regras, não de liberdade espiritual. Eles buscam por algo mais profundo, uma fé que vá além da aparência e que envolva uma transformação interior genuína, não apenas um conformismo a normas externas. A solução para isso passa por resgatar a verdadeira mensagem do Evangelho, que é fundamentada na graça de Deus, no perdão e na renovação interior. As igrejas precisam se afastar de uma fé legalista e voltar à simplicidade do relacionamento com Deus, onde as pessoas não são medidas por sua aparência ou comportamentos externos, mas pela condição do coração e pela sinceridade de sua caminhada com Cristo. Jesus chamou todos a virem a Ele, independentemente de suas falhas ou imperfeições. A igreja precisa refletir esse espírito de aceitação e graça, se tornando um lugar de cura e transformação, e não de condenação. A busca por propósito e a sensação de futilidade na igreja. Muitas pessoas deixam a igreja não por um desinteresse pela fé, mas porque não encontram nela um propósito real para suas vidas. A sensação de que os ensinamentos da igreja não se aplicam ao cotidiano, ou que o seu papel na comunidade cristã é insignificante, leva muitos a buscar algo mais substancial fora da congregação. A igreja, em vez de ser um lugar de transformação e de missão, muitas vezes se torna apenas um espaço de rituais vazios ou de eventos sem um propósito claro. Quando os crentes não percebem que sua fé tem implicações diretas em suas vidas diárias e nas questões do mundo, eles começam a questionar a razão de sua adesão a uma comunidade religiosa. Historicamente, em diversas épocas, os cristãos se sentiram pressionados a seguir regras e rituais sem perceber como isso se conectava com o mundo real. Durante a Idade Média, por exemplo, muitos fiéis viam a igreja como uma estrutura rígida, que exigia que seguissem regras sem oferecer um entendimento profundo sobre como a fé impactava suas vidas cotidianas. Era um período em que a igreja dominava as esferas políticas e sociais, mas, em muitos casos, falhava em comunicar um propósito verdadeiro e relevante para as pessoas, além de sua ligação com a salvação. Isso causava uma desconexão entre o que se pregava e as preocupações do povo comum. A prática religiosa estava distanciada da vida prática das pessoas, e muitos cristãos sentiam que a igreja não oferecia respostas para suas dúvidas e ansiedades do dia a dia. Nos dias de hoje, com o aumento das informações e a maior autonomia das pessoas para questionar suas crenças e escolhas, a sensação de futilidade na igreja também tem se tornado um motivo recorrente para que os fiéis se afastem.
As gerações mais novas, em particular, estão buscando um propósito maior na vida, algo que vá além de cerimônias e doutrinas. Eles querem saber como sua fé pode se traduzir em ações concretas no mundo, em justiça social, em cuidado com o próximo e em transformação pessoal. Quando a igreja não se adapta a essas expectativas, ela corre o risco de ser vista como um lugar desconectado da realidade, em vez de um centro de ação transformadora. Por exemplo, muitos jovens criticam a falta de envolvimento das igrejas nas questões sociais, como a pobreza, o racismo e as mudanças climáticas. Eles esperam que a igreja não só pregue sobre o amor ao próximo, mas que ativamente se envolva em ações concretas que enfrentem essas questões. Quando a igreja se limita a cultos que não abordam as preocupações reais do mundo atual, os jovens se sentem desiludidos e buscam por comunidades que estejam mais alinhadas com suas aspirações e que ofereçam um propósito tangível para suas vidas. Essa falta de conexão com um propósito real e prático é uma das razões pelas quais muitos se afastam, pois sentem que a igreja não tem mais relevância para suas vidas. Em resposta a esse movimento, algumas igrejas têm se esforçado para mudar essa percepção, engajando-se em missões sociais, incentivando os membros a serem agentes de mudança em suas comunidades e abordando questões globais como a justiça social e o cuidado com o meio ambiente. Essas iniciativas buscam mostrar que a fé cristã não é apenas um conjunto de crenças, mas uma maneira de viver, de se envolver no mundo e de trazer transformação. Para aqueles que buscam um propósito mais profundo, é importante que a igreja demonstre de maneira prática como a fé pode ser aplicada no dia a dia e como pode resultar em ações concretas que beneficiem a sociedade como um todo. A verdadeira missão da igreja é conectar as pessoas com seu propósito divino, ajudando-as a entender que sua fé é uma fonte de transformação que deve ser vivida ativamente, tanto em sua vida pessoal quanto nas relações com o próximo e com o mundo ao redor. Quando a igreja consegue ser essa ponte entre a fé e a ação, ela se torna um lugar de relevância duradoura, que atrai aqueles que buscam um propósito genuíno e concreto. O conflito entre tradição e inovação na igreja. O conflito entre a tradição e a inovação é uma das questões que tem levado muitos crentes a se afastarem das igrejas. No passado, a tradição desempenhava um papel crucial nas comunidades cristãs, fornecendo um sentido de continuidade e estabilidade. No entanto, com as mudanças culturais e sociais ao longo dos séculos, as igrejas que insistem em manter práticas tradicionais sem adaptar-se às necessidades do presente muitas vezes não conseguem atingir as novas gerações. O desafio para as igrejas contemporâneas é encontrar um equilíbrio entre manter sua herança religiosa e abraçar inovações que falem diretamente ao mundo atual. No passado, as igrejas estavam amplamente preocupadas com a preservação das tradições e dos rituais que haviam sido transmitidos ao longo dos séculos. Durante séculos, a liturgia e as práticas eram bastante rígidas e imutáveis, e qualquer mudança era vista com ceticismo ou até hostilidade. Durante a Reforma Protestante, por exemplo, a Igreja Católica se viu desafiada pelos reformadores que, como Martinho Lutero, questionavam as tradições estabelecidas, como a venda de indulgências e outras práticas que estavam desconectadas da mensagem bíblica. Esse confronto entre tradição e mudança foi fundamental para o nascimento das diversas denominações protestantes. Lutero, por exemplo, não rejeitava totalmente a tradição, mas acreditava que a Igreja precisava retornar às suas raízes bíblicas, sem o peso de práticas humanas que haviam se distorcido com o tempo. Esse movimento reformista teve grande impacto e causou uma divisão significativa, que ainda ressoa nas igrejas de hoje. Nos tempos atuais, a luta entre tradição e inovação continua a ser uma questão importante para muitas igrejas. Muitos crentes, especialmente os mais jovens, criticam a falta de modernização das práticas litúrgicas. Eles se sentem distantes de uma fé que parece anacrônica e desconectada da realidade do século XXI. Por exemplo, a utilização de métodos tradicionais de adoração, como corais formais ou cultos altamente litúrgicos, pode ser vista como antiquada para as novas gerações, que preferem um estilo de culto mais dinâmico e interativo. Além disso, questões como o uso de tecnologia, músicas contemporâneas e práticas comunitárias mais inclusivas tornaram-se temas centrais nas discussões sobre o futuro da igreja. As novas gerações, com sua imersão digital, esperam que as igrejas usem as tecnologias mais recentes para comunicar o evangelho de uma forma mais acessível e interativa. Por outro lado, há uma resistência crescente de algumas igrejas tradicionais que preferem manter suas práticas como sempre foram, temendo que mudanças possam diluir os valores essenciais da fé cristã. Este conflito entre a inovação e a preservação da tradição é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas se afastam.
Aqueles que preferem uma igreja mais moderna podem sentir que a instituição está presa ao passado, enquanto aqueles que valorizam a tradição podem perceber as inovações como uma ameaça ao fundamento da fé. Um exemplo disso é a forma como muitas igrejas abordam a música no culto. Enquanto algumas congregações investem em bandas de rock cristão, músicas contemporâneas e até mesmo performances teatrais, outras ainda mantêm o canto congregacional tradicional com hinos antigos e órgãos. Essa diferença de abordagem pode ser um ponto de divisão, já que os mais velhos tendem a se sentir desconfortáveis com as mudanças e os mais jovens se sentem desmotivados pela falta de novidades. A falta de um meio-termo entre essas duas visões pode fazer com que tanto os mais tradicionais quanto os inovadores se sintam alienados. A chave para resolver esse conflito está em criar espaços dentro da igreja onde tanto as tradições quanto as inovações possam coexistir, com respeito mútuo. As igrejas precisam aprender a honrar sua herança, sem sacrificar sua relevância para o mundo moderno. Algumas congregações têm se saído bem ao integrar elementos antigos e novos de maneira criativa, como combinar hinos clássicos com instrumentos modernos ou usar tecnologia para complementar a experiência de adoração. Dessa forma, é possível respeitar a história da igreja enquanto se adapta ao mundo atual. Em última análise, o que muitos crentes buscam é uma igreja que os ajude a se conectar com Deus de forma profunda e significativa, sem que isso exija que eles abandonem sua cultura ou seu contexto. As igrejas que são capazes de navegar nesse delicado equilíbrio entre tradição e inovação terão uma chance maior de atrair aqueles que sentem que a fé precisa ser vivida de forma relevante, mas também preservada de forma respeitosa. A busca por uma fé pessoal e a falta de conexão comunitária. Nos dias atuais, muitas pessoas estão deixando a igreja devido à busca por uma fé mais pessoal, mais íntima, que não dependa exclusivamente da congregação tradicional. A ideia de um relacionamento direto e pessoal com Deus, sem a necessidade de intermediação, tem se tornado cada vez mais atraente, principalmente para aqueles que se sentem desconectados da dinâmica comunitária das igrejas. Essa mudança está relacionada a uma visão mais individualista da espiritualidade, que busca uma conexão direta com Deus, sem os intermediários humanos ou estruturas rígidas. Para muitos, a fé não precisa mais ser expressa dentro de um templo, mas em momentos diários de oração e reflexão pessoal. Historicamente, a igreja sempre teve um papel central na vida comunitária, sendo não apenas um local de adoração, mas também um ponto de encontro social e cultural. Nos primeiros séculos da era cristã, as igrejas funcionavam como centros comunitários onde os crentes se reuniam para orar, compartilhar alimentos e cuidar uns dos outros. Na Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica era uma das instituições mais influentes, e muitas vezes, a única que poderia oferecer apoio espiritual e material às pessoas. As missas e os eventos religiosos eram ocasiões de grande importância, não apenas espirituais, mas também sociais. Naquela época, a vida religiosa estava profundamente entrelaçada com a vida cotidiana, e a igreja desempenhava um papel fundamental na formação da identidade comunitária. Contudo, à medida que a sociedade se foi tornando mais individualista e com o aumento da mobilidade social e tecnológica, as igrejas perderam seu papel central como espaços comunitários essenciais. A proliferação de recursos espirituais online e a popularização de práticas de meditação e espiritualidade alternativa têm atraído muitos que sentem que podem se conectar com Deus sem precisar da intermediação de uma instituição religiosa. Além disso, o mundo moderno, cada vez mais secularizado, oferece inúmeras formas de buscar sentido e propósito sem recorrer à religião tradicional. O fenômeno da busca por uma fé mais pessoal tem se intensificado nas últimas décadas. Com o crescimento da internet e o acesso a uma infinidade de materiais espirituais, muitos crentes optam por buscar ensinamentos, orações e práticas espirituais de maneira independente, longe de uma estrutura institucional. A ascensão do movimento de Igreja em Casa é um exemplo dessa tendência. Famílias ou pequenos grupos de crentes se reúnem em lares ou ambientes mais informais, onde podem compartilhar sua fé de maneira mais descontraída e personalizada, sem as formalidades e protocolos que costumam caracterizar as igrejas tradicionais. Exemplos disso podem ser observados nas gerações mais jovens, que se sentem cada vez mais desconectadas da estrutura tradicional das igrejas. Muitos jovens acreditam que, ao praticar sua fé de maneira individual, têm uma experiência mais autêntica e mais alinhada às suas próprias crenças e valores. Em sua visão, a fé não precisa ser mediada por pastores ou líderes religiosos, mas deve ser vivida em um nível mais pessoal e introspectivo. O culto tradicional, com suas liturgias rígidas,
pode parecer irrelevante ou desconectado das realidades vividas por esses jovens, levando-os a procurar outras formas de espiritualidade. No passado, a Igreja também enfrentou desafios relacionados à desconexão entre os membros e à falta de um envolvimento pessoal com a fé. Por exemplo, durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero defendeu a ideia de que os crentes deveriam ter acesso direto às Escrituras, sem a necessidade de um intermediário como o Papa ou os sacerdotes. Ele acreditava que a fé deveria ser pessoal e acessível a todos, e que cada cristão tinha a responsabilidade de estudar a Bíblia e desenvolver seu próprio relacionamento com Deus. Esse movimento foi um reflexo de um desejo profundo de tornar a fé mais próxima da experiência individual de cada pessoa, ao mesmo tempo em que questionava a hierarquia da Igreja Católica. Hoje, essa ideia de uma fé pessoal e direta com Deus continua a influenciar as práticas religiosas, mas agora em um contexto muito mais amplo e digital. Muitos crentes preferem, por exemplo, acessar pregações online ou participar de grupos virtuais de oração, em vez de frequentar um culto presencial. Esses recursos oferecem uma sensação de liberdade e flexibilidade, permitindo que cada pessoa organize sua prática religiosa de acordo com seu próprio ritmo e suas próprias crenças, sem depender da estrutura formal da Igreja. Contudo, a busca por uma espiritualidade pessoal também traz desafios. A desconexão da comunidade pode resultar em um enfraquecimento dos laços entre os crentes e na perda do sentido de pertencimento que uma igreja proporciona. A Igreja, enquanto espaço comunitário, oferece não apenas ensino e adoração, mas também apoio, amizade e solidariedade. Esses elementos são essenciais para o fortalecimento da fé, algo que muitas vezes não pode ser substituído pela espiritualidade individual. Em resposta a essa tendência, algumas igrejas têm tentado se adaptar, criando ambientes mais acolhedores e menos formais, com encontros mais interativos e experiências de culto que priorizam a participação ativa da congregação. Essas iniciativas visam criar um ambiente onde a fé pessoal e a comunidade possam coexistir, permitindo que as pessoas se conectem com Deus enquanto se mantêm engajadas com outros crentes. A verdade é que, enquanto a busca por uma fé pessoal pode ser válida e enriquecedora, ela não deve excluir a importância da comunidade na vida cristã. A Igreja ainda tem um papel fundamental em fornecer suporte espiritual, emocional e social, além de ser um lugar onde a fé pode ser compartilhada e fortalecida em conjunto com outros. Para aqueles que buscam uma fé mais íntima, mas ainda desejam a conexão comunitária, é possível encontrar equilíbrio entre os dois, aproveitando o melhor dos dois mundos, a experiência pessoal de Deus e a vivência em comunidade. O desafio de manter a tradição em um mundo moderno e globalizado. Nos dias de hoje, um dos motivos pelos quais muitos escolhidos e outros crentes estão deixando a Igreja é o crescente desafio de manter as tradições religiosas vivas em um mundo globalizado e profundamente influenciado pelas mudanças sociais e culturais. A secularização da sociedade tem se aprofundado, e muitos acreditam que as igrejas tradicionais não estão mais preparadas para responder às complexidades da vida moderna. No passado, a religião e a fé estavam intimamente ligadas às normas sociais e culturais. A Igreja era uma instituição que ditava os valores, as moralidades e as normas de comportamento, e as pessoas se viam obrigadas a seguir esses preceitos não apenas por crença, mas também por uma pressão social que ligava a fé à vida cotidiana. A missa dominical, por exemplo, era um ritual considerado essencial e respeitado, que unia as pessoas em um compromisso de fé e comunidade. Naquela época, ir à igreja era parte da identidade social das pessoas, e a ideia de se afastar de práticas religiosas era incomum e até vista com estranheza. Contudo, com o tempo, especialmente no século XX, o avanço da ciência, o surgimento de novas filosofias de vida e a disseminação de novas formas de pensamento começaram a desafiar a autoridade das instituições religiosas. As igrejas, que antes eram as principais fontes de conhecimento e ensinamentos, passaram a ser questionadas por um número crescente de pessoas que já não viam mais suas tradições e doutrinas como suficientes para explicar o mundo moderno. O avanço da tecnologia e a globalização também têm desempenhado um papel significativo nesse processo. A rapidez da informação e o acesso a diferentes sistemas de crenças e culturas tornaram as pessoas mais céticas em relação às tradições religiosas que antes eram aceitas sem questionamentos. Hoje, muitos crentes não se sentem mais confortáveis com a forma como as igrejas tradicionalmente lidam com questões como ciência, política, direitos civis, e até mesmo questões de identidade de gênero e sexualidade. Muitos preferem uma abordagem mais flexível e aberta à discussão, longe das normas rígidas das doutrinas que as igrejas muitas vezes impõem.
A ideia de que a religião deve ser imutável, preservando a mesma prática e ensinamentos dos tempos passados, é vista por alguns como um obstáculo para a inclusão e para o entendimento das novas gerações. A falta de abertura para debates e mudanças dentro das instituições religiosas tem levado muitos a se afastarem, em busca de uma fé que responda às suas dúvidas e que seja mais conectada com os tempos em que vivem. O exemplo histórico de resistência ao tempo também é encontrado em momentos de grande transição social, como a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero no século XVI. Lutero e outros reformadores contestaram abertamente a rigidez e as práticas da Igreja Católica, defendendo a ideia de uma fé mais pessoal e direta com Deus, sem a necessidade de intermediários ou rituais que, segundo eles, estavam sendo distorcidos ao longo dos séculos. Lutero desafiou o status quo, buscando restaurar o que ele considerava ser a verdadeira mensagem cristã, e seu movimento levou a mudanças profundas na religião cristã mundial. Na atualidade, vemos reflexos desse movimento de busca por uma fé mais pessoal e menos institucionalizada, mas agora em um contexto muito mais amplo, onde a diversidade religiosa é muito maior. Muitas pessoas, especialmente os mais jovens, veem a religião como algo que precisa ser reformulado, adaptado à realidade de um mundo mais plural e interconectado. O questionamento de tradições, como a condenação de certos comportamentos ou a exclusão de determinadas pessoas, é cada vez mais visto como necessário para que a fé seja inclusiva e relevante no contexto atual. As igrejas que não conseguem se adaptar a essas mudanças acabam perdendo membros, pois falham em atender às necessidades espirituais de uma geração que exige uma maior flexibilidade e compreensão. Exemplos disso podem ser observados em várias igrejas que estão tentando se modernizar para acompanhar os tempos, seja por meio da atualização de suas liturgias, por meio do uso de tecnologia, ou pela aceitação de novas formas de expressão religiosa. Igrejas como a Hillsong, uma mega congregação originária da Austrália, são um exemplo de como a igreja contemporânea está se moldando às novas realidades. Com cultos dinâmicos, uso de música contemporânea, e uma mensagem que busca ser acessível para todos, essa igreja se tornou um ponto de atração para os jovens que buscam uma vivência cristã mais adaptada às suas realidades. Por outro lado, muitas igrejas tradicionais ainda se agarram a práticas que, em muitos casos, afastam aqueles que não se sentem mais representados por suas práticas antiquadas. A rigidez no cumprimento de normas e regras tem levado muitos a se afastarem, especialmente quando suas experiências pessoais e questionamentos não são acolhidos no contexto da igreja tradicional. A falta de espaço para discussão aberta, para debates sobre a relevância das doutrinas no mundo contemporâneo, e a insistência em práticas religiosas antiquadas tem sido um fator importante no distanciamento de muitos crentes das igrejas. Portanto, o desafio que muitos enfrentam ao tentar conciliar sua fé com as demandas do mundo moderno continua a ser um ponto de tensão. Por um lado, a busca por manter a tradição viva, por outro, a necessidade de adaptação às novas realidades. Encontrar um equilíbrio entre esses dois aspectos parece ser um dos maiores desafios enfrentados pelas igrejas contemporâneas, e é isso que muitos crentes que se afastam da igreja estão buscando. Uma fé que seja tanto enraizada nas tradições do passado quanto capaz de dialogar com o presente, sem abrir mão de seu fundamento espiritual. O peso da hipocrisia e a busca por autenticidade. A hipocrisia tem sido um fator recorrente que leva muitos crentes e escolhidos a se afastarem das igrejas. O contraste entre o que é pregado nos púlpitos e o que é vivido dentro das próprias instituições é um motivo de desilusão para muitas pessoas, especialmente as mais jovens, que buscam sinceridade e autenticidade em sua jornada espiritual. Esse distanciamento ocorre quando a religião parece mais uma fachada do que uma vivência verdadeira da fé. Se no passado a hipocrisia na igreja estava relacionada principalmente à transgressão dos clérigos ou líderes da igreja, nos tempos modernos, ela é muitas vezes vista nas atitudes de todos os membros da comunidade religiosa. No contexto histórico, a hipocrisia dentro das igrejas já foi uma grande fonte de conflitos. Durante a Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica era conhecida por sua riqueza e poder, muitas vezes sendo acusada de viver em contradição com os ensinamentos que pregava. A venda de indulgências, uma prática onde a Igreja oferecia perdão por pecados mediante pagamento, gerou grande escândalo e foi um dos fatores que levaram à Reforma Protestante. Martinho Lutero, ao afixar suas 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, denunciava exatamente essas práticas corruptas, que se distanciavam da verdadeira mensagem de Cristo. Lutero acreditava que a fé deveria ser vivida de forma mais pura e que a Igreja estava manipulando os crentes para seu próprio ganho material e poder. Na atualidade,
A hipocrisia continua sendo uma das críticas mais frequentes em relação às igrejas. No entanto, a percepção de hipocrisia não se limita mais apenas às ações dos líderes religiosos. Hoje, é comum que as pessoas critiquem a maneira como os próprios membros das igrejas falam de valores cristãos, mas muitas vezes não os colocam em prática em suas vidas diárias. O distanciamento entre as palavras e as ações é um fator importante para o crescente abandono das igrejas por parte dos crentes. Casos de escândalos envolvendo líderes religiosos, como corrupção, abuso de poder ou até mesmo práticas sexuais inadequadas, têm sido expostos com maior frequência, especialmente com o avanço das redes sociais, tornando mais difícil para as igrejas esconderem essas transgressões. Em um exemplo recente, o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi envolvida em várias controvérsias e escândalos ao longo dos anos, gerou um grande impacto entre os fiéis. Muitas pessoas se afastaram da igreja por sentirem que havia uma discrepância entre a doutrina de prosperidade pregada e as atitudes dos próprios líderes da igreja. Esse tipo de escândalo, que abala a confiança dos crentes nas instituições religiosas, alimenta o movimento de afastamento de muitas pessoas das igrejas. A percepção de que as igrejas estão mais focadas em lucros financeiros, poder e prestígio do que na prática genuína da fé tem gerado um crescente ceticismo por parte das novas gerações. Em contraste, vemos que um número crescente de pessoas está se voltando para igrejas e movimentos religiosos que enfatizam a autenticidade e a transparência. Igrejas que pregam um cristianismo mais simples e acessível, onde as pessoas são convidadas a compartilhar suas dúvidas e lutas espirituais, têm atraído um número significativo de fiéis. A Igreja da Cidade, em São José dos Campos, por exemplo, busca romper com a imagem tradicional e distante da igreja, promovendo um ambiente onde a fé é mais pessoal e focada na prática do amor, na ação social e no auxílio aos necessitados. Isso representa uma tentativa de voltar às raízes do cristianismo, como era praticado pelos primeiros cristãos, que, segundo a Bíblia, se reuniam para partir o pão e compartilhar suas vidas uns com os outros. Essa busca por autenticidade também está ligada ao desejo de encontrar uma religião que não seja apenas uma construção teórica, mas uma vivência concreta de amor ao próximo, de apoio nas dificuldades e de compromisso com os valores cristãos em todas as esferas da vida. As novas gerações querem que a igreja seja um lugar onde possam ser quem são, com suas falhas e dificuldades, sem o medo de serem julgados ou rotulados. A hipocrisia, portanto, é vista como um obstáculo significativo para essa autêntica experiência espiritual. Além disso, as redes sociais e as plataformas digitais amplificaram ainda mais esse fenômeno de busca por autenticidade. Hoje, muitos jovens buscam influenciadores cristãos que compartilham suas vulnerabilidades e sua luta diária para seguir os ensinamentos de Cristo. A transparência e a sinceridade com que esses influenciadores se posicionam diante dos seus seguidores criam uma conexão mais verdadeira, afastando-se da visão tradicional de uma igreja em que todos precisam se mostrar perfeitos e imaculados. Isso reflete uma nova visão do cristianismo, mais alinhada com as realidades do mundo moderno, onde a perfeição não é mais exigida, mas a autenticidade é. Essa busca por uma fé sem hipocrisia é, portanto, um reflexo do desejo de transformar a igreja em um espaço mais inclusivo e realista, onde as pessoas possam encontrar o amor de Deus de maneira genuína, sem a pressão de se conformarem a padrões irrealistas ou hipócritas. A hipocrisia, tanto no passado quanto no presente, tem sido um fator que afasta as pessoas, e a solução para muitos parece estar em uma religiosidade mais simples e verdadeira, que se alinha às necessidades do coração humano e à missão original de Cristo: amar o próximo como a si mesmo, em todas as suas fraquezas e falhas. A perda do propósito original e a busca por sentido. A perda do propósito original de muitos movimentos e igrejas ao longo da história também tem sido um fator crítico no afastamento de crentes e escolhidos. No início, muitas igrejas e movimentos cristãos surgiram com o propósito de pregar o Evangelho de maneira pura e simples, seguindo os ensinamentos de Cristo e buscando transformar vidas. No entanto, ao longo dos séculos, muitas dessas igrejas se afastaram desse propósito, em parte devido à busca por poder, influência e riqueza. Isso gerou um ciclo de frustração e desencanto entre os fiéis, pois a verdadeira missão de espalhar o amor de Deus muitas vezes foi substituída por interesses materiais ou pela busca por status social. Historicamente, a igreja cristã passou por transformações significativas. No início, os cristãos eram perseguidos e marginalizados, mas, com a conversão do imperador Constantino e o Edito de Milão, a igreja se tornou uma instituição poderosa e influente. A busca por poder e influência política foi um fator importante na mudança de foco da igreja.
Durante séculos, a Igreja Católica, por exemplo, exerceu um controle considerável sobre as vidas das pessoas, tanto espiritualmente quanto politicamente. A venda de indulgências, como já mencionamos anteriormente, foi um reflexo disso, um exemplo claro de como o propósito original da fé foi desvirtuado para fins econômicos e de controle social. Nos tempos modernos, a situação não é muito diferente. A Igreja muitas vezes se vê envolvida em disputas por poder, influência política e até mesmo em guerras culturais, enquanto muitos fiéis se sentem frustrados com a falta de um foco verdadeiro no Evangelho. A busca pela riqueza e o status de algumas igrejas grandes e conhecidas também afastam muitos crentes que buscam um propósito mais profundo e genuíno em sua fé. A teologia da prosperidade, por exemplo, que enfatiza que os fiéis devem dar dinheiro à igreja para receber bênçãos materiais em troca, tem gerado grande controvérsia. Muitos veem essa prática como uma distorção do Evangelho, que deveria se concentrar no cuidado espiritual e nas necessidades reais das pessoas, não em promessas de enriquecimento. Um exemplo do passado que ilustra essa mudança de foco da Igreja ocorre durante o período medieval, com as Cruzadas. O objetivo inicial das Cruzadas era libertar a Terra Santa do domínio muçulmano, mas ao longo do tempo, esse movimento se tornou uma guerra de poder, onde a Igreja usou o apelo religioso para justificar a conquista e o controle territorial. A busca por riqueza e domínio territorial opacou a missão de paz e evangelização, levando a muitos excessos, inclusive a massacres em nome de Deus. Na atualidade, um exemplo claro da perda de propósito e a busca por poder pode ser observado nas grandes igrejas que gerenciam impérios financeiros e que frequentemente aparecem em noticiários por envolvimento em escândalos financeiros ou abusos de poder. Um caso marcante foi o da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem sido alvo de críticas e investigações devido às suas práticas de arrecadação de dinheiro, muitas vezes vistas como coercitivas. A desconexão entre as ações da liderança e o propósito espiritual de servir ao próximo tem sido um dos principais fatores para o afastamento dos fiéis dessas igrejas. Além disso, muitos movimentos evangélicos modernos também têm sido criticados por se concentrar excessivamente em questões políticas e culturais, como a defesa de ideologias e partidos, em detrimento do verdadeiro propósito de pregar a palavra de Deus. A polarização política nas igrejas, especialmente em tempos eleitorais, tem afastado aqueles que buscam uma religião focada em espiritualidade e solidariedade, não em disputas ideológicas. Para muitos crentes, as igrejas que se envolvem ativamente em questões políticas perdem sua capacidade de ser um espaço de unidade, paz e reflexão espiritual. Essa perda de foco é uma das razões pelas quais muitos escolhem se afastar das igrejas, procurando uma experiência mais autêntica de fé que não esteja atrelada a interesses pessoais, políticos ou materiais. O desejo de um relacionamento mais profundo e genuíno com Deus, sem a interferência de interesses externos, tem levado muitas pessoas a buscar alternativas mais simples e verdadeiras de espiritualidade, seja em movimentos menores ou em práticas pessoais de fé. Mas a grande questão, e que deve ser refletida com seriedade, é: o que aconteceu com a missão original da Igreja? Por que tantas pessoas sentem que a religião, que deveria ser uma fonte de conforto, paz e transformação, tornou-se um terreno de interesses pessoais, disputas e vaidades? A resposta a essas questões não é simples, mas é fundamental para entender por que tantas pessoas, incluindo os escolhidos, estão se afastando da Igreja nos dias de hoje. A verdade impactante é que a Igreja, em muitos casos, perdeu sua capacidade de ser um lugar de acolhimento genuíno e de transformação espiritual. Quando a Igreja perde seu foco, quando a busca por poder, dinheiro e status se sobrepõe ao amor ao próximo e à missão de pregar o Evangelho, ela começa a afastar aqueles que a procuram com um coração sincero. O afastamento dos crentes não é apenas uma consequência de falhas humanas, mas uma tragédia espiritual que diz respeito ao verdadeiro propósito da fé cristã. A Igreja, que deveria ser o lugar de acolhimento, se tornou, em muitos casos, um espaço de julgamento, hipocrisia e desilusão. Esse é o desafio que as igrejas enfrentam hoje: reconectar-se com sua missão original de servir, de amar e de transformar vidas, sem se perder nos interesses do mundo. Quando a Igreja falha nisso, os crentes se afastam em busca de algo mais verdadeiro e mais alinhado com o Evangelho de Cristo. Isso é um alerta não apenas para as instituições, mas para todos os cristãos, que devem refletir sobre o papel que a Igreja deve desempenhar em suas vidas. O chamado para a verdade e o retorno ao propósito. A Igreja, ao longo da história, foi chamada para ser a luz do mundo, um lugar de cura espiritual e de transformação. No entanto, como vimos, essa luz foi muitas vezes obscurecida por interesses pessoais,
disputas de poder e desvios da verdadeira missão cristã. A chave para entender o atual afastamento de muitos crentes e escolhidos está, portanto, na busca pela verdadeira espiritualidade, livre das distrações e corrupções que surgiram com o passar do tempo. No passado, a Igreja desempenhou um papel central na vida das pessoas, sendo o ponto de partida para a formação de valores, a prática da caridade e a transmissão de ensinamentos que moldaram civilizações. Durante o período medieval, a Igreja Católica era uma instituição poderosa, com grande influência sobre os reis, governantes e a população. Ela tinha o poder de decretar o destino das nações e de afirmar que suas decisões estavam diretamente conectadas com a vontade de Deus. No entanto, as disputas internas e os escândalos financeiros e morais dentro da Igreja, como a venda de indulgências e os abusos de poder por parte da hierarquia eclesiástica, começaram a minar sua credibilidade, levando à Reforma Protestante no século XVI. Lutero e outros reformadores levantaram suas vozes contra a corrupção e os desvios da fé cristã original, convocando um retorno à verdadeira palavra de Deus, mais próxima da experiência individual e pessoal com Cristo, e menos dependente da estrutura institucional da Igreja. Hoje, esse chamado para retornar ao Evangelho genuíno se torna cada vez mais relevante. A Igreja, em suas várias formas, continua sendo um pilar para milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, muitos se sentem desiludidos com as instituições que, em vez de se focarem no cuidado das almas e na prática do amor, muitas vezes se envolvem em disputas sobre riquezas, poder e questões políticas. Um exemplo claro de hoje é a crítica crescente às grandes igrejas pentecostais e neopentecostais que, embora atraentes pela sua promessa de bênçãos materiais, têm sido acusadas de distorcer os ensinamentos cristãos em favor de uma teologia da prosperidade. Igrejas como essas são frequentemente associadas a práticas questionáveis de arrecadação de fundos, e muitos fiéis se veem desapontados por verem que o Evangelho de Cristo se tornou, para algumas dessas igrejas, uma plataforma para ganhos financeiros e políticos, em vez de um espaço de transformação espiritual. A distância entre a mensagem original de Cristo e as práticas de algumas instituições hoje é evidente. No entanto, esse cenário também traz consigo uma oportunidade: a chance de uma renovação espiritual verdadeira. Muitos cristãos estão começando a buscar um relacionamento mais pessoal com Deus, sem a mediação de estruturas institucionais ou a pressão para seguir doutrinas que parecem desvirtuadas. Estão retornando às raízes do Evangelho, buscando um Deus que é acessível, que fala ao coração e que chama para uma vida de santidade e serviço. A experiência de fé está sendo ressignificada, com muitos se afastando de igrejas tradicionais para se concentrar em práticas espirituais mais autênticas, como a meditação, oração profunda e estudo pessoal das Escrituras. Exemplos disso podem ser vistos na crescente popularidade de movimentos de fé baseados em pequenas comunidades ou grupos de oração. Cada vez mais, as pessoas se afastam de grandes mega-igrejas, que muitas vezes focam em suas performances e números, em busca de um encontro mais íntimo e pessoal com Deus. Estes grupos podem ser pequenos, mas são profundos e cheios de fé genuína. Movimentos de casas de oração, como as que surgiram no início do cristianismo, estão se espalhando por diversas partes do mundo, com grupos de cristãos se reunindo para orar e estudar a Bíblia de forma simples e descomplicada. Eles buscam restaurar o propósito original da Igreja, ser um lugar de comunhão com Deus e uns com os outros, e não um centro de disputas ou interesses materiais. A realidade é que a Igreja nunca foi, e nunca será, uma estrutura perfeita. Como seres humanos falhos, as instituições também falham, e isso é algo que muitos crentes e escolhidos têm percebido. O grande desafio agora é a busca por uma fé verdadeira, que vai além dos muros das igrejas e se reflete nas ações diárias, na transformação interior e na vivência do Evangelho. A verdadeira igreja não está apenas no templo, mas no coração de cada crente, na maneira como ele vive sua fé e compartilha com os outros o amor de Deus. Mensagem final: o afastamento de muitos da Igreja não é apenas um reflexo das falhas humanas dentro das instituições, mas também um chamado para um retorno à essência da fé cristã. A Igreja verdadeira não está em um edifício, mas na vivência do amor e da verdade que Cristo nos ensinou. Talvez, em vez de buscar uma igreja perfeita, devamos focar em nos tornar a Igreja verdadeira, um corpo vivo de cristãos que buscam, acima de tudo, refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. Quando a fé é genuína e centrada em Cristo, ela se torna irresistível, não por promessas de riqueza ou poder, mas por uma promessa muito mais profunda: a transformação do coração e da vida.